Desde hoje de manhã temos concentrado os nossos pensamentos, as nossas meditações sobre o tema de oração. Às 8h30, no horário da Escola Bíblica Dominical, nós comentamos, nós estudamos a respeito da necessidade de focarmos nas orações, porque poder só há quando Deus nos abençoa e nós devemos buscar o poder de Deus para o cumprimento da sua vontade em nossas vidas. No decorrer do culto da manhã, nós meditamos a respeito da oração de Jonas. E hoje à noite nós queremos voltar a este maravilhoso assunto, inspirador assunto, falando a respeito da oração de Daniel. Daniel é um dos personagens mais importantes, mais significativos do Velho Testamento. Ele era profeta. O início dele foi ainda em tenra idade. Ele passou por dramas muito sérios com o seu povo, o povo de Judá. Quando nós vamos à profecia de Daniel, nós temos páginas muito especiais que nos inspiram a viver segundo a vontade de Deus. A juventude, especialmente, sabendo que o início da história nesta profecia de Daniel tem a ver com aqueles 4 jovens israelitas, Daniel, Azarias, Misael, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, sem dúvida alguma, devem se sentir inspirados pelo fato de que estes 4 jovens muito especiais dentre os israelitas, passaram pela experiência do cativeiro babilônico e foram levados por Nabucodonosor para uma terra distante, onde houve muito sofrimento, mas onde houve também grandes oportunidades de crescimento. Deus abençoou estes 4 jovens de maneira muito especial. Deus demonstrou o seu poder na vida deles de maneiras estupendas e, por causa disso, grandes líderes políticos da época, de fato, chegaram a reconhecer o poder de Deus, o poder de Jeová. Irmãos, a oração de Daniel, que vamos tratar hoje, encontra-se no capítulo 9 desta profecia. E porque eu vou discorrer sobre este assunto, lerei os textos específicos da mensagem no momento que a mensagem estiver transcorrendo. O que salta aos olhos quando nós lemos e meditamos na oração de Daniel é que, de fato, esta oração é literalmente uma mensagem de esperança para as nossas vidas, pode ser assim, como foi uma mensagem de esperança para aqueles que oportunamente conheceram esta oração. Nós precisamos de esperança na nossa vida quando passamos por alguma crise. Muitas vezes estas crises são pessoais, muitas vezes as crises são do lugar onde moramos, do país em que moramos. E neste caso, a crise do povo israelita era por causa do sofrimento que recaiu ou que caiu sobre este povo por causa da desobediência a Deus. É muito interessante quando nós estamos lendo este capítulo, porque o capítulo 9 é bem específico a respeito da época em que isto acontece. Não é mais o tempo daquele mesmo rei Nabucodonosor. Agora já é no primeiro ano de Dário, como nos apresenta o primeiro verso deste capítulo 9 de Daniel. Ele era o filho de Assuero, ele era da linhagem dos Medos e foi constituído rei sobre os babilônios, exatamente o lugar onde os 4 jovens e muitos outros israelitas estavam passando pelo cativeiro, pela escravidão debaixo do poder babilônio. E naquele tempo, Daniel, que já tinha operado de maneira maravilhosa, porque usado por Deus, especialmente para aqueles que sabemos da história, com o dom que ele tinha de interpretar sonhos dos líderes das nações que ele já havia servido. O verso 2 diz que no primeiro ano do reinado deste Dário, filho de Assuero, Daniel entendeu, há uma expressão interessante nesta leitura, entendeu pelos livros
segundo o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, que as desolações, os sofrimentos do povo israelita, do povo de Jerusalém, durariam 70 anos. Daniel, a esta altura, olhando o texto sagrado e relembrando o texto sagrado, ele descobriu esta verdade, a verdade de que aquele cativeiro, aquele sofrimento, aquela escravidão estava para terminar. Para o benefício daqueles de nós que não temos muita intimidade ainda, porque temos só iniciado a nossa leitura e o nosso estudo da Palavra de Deus, os textos aos quais Daniel está se referindo, quando ele foi aos livros para descobrir esta maravilha de que traz tanta esperança, trazia tanta esperança para ele, é que o cativeiro estava para terminar. E naturalmente ele ficou animado com isso. E ele foi tomado de grande gratidão ao Senhor por causa deste fato. Os textos são Jeremias capítulo 25, versos 11 a 13, que eu passo a ler. Há um outro texto também que leria oportunamente. A primeira palavra a que Daniel se referia era esta: toda esta terra se tornará em desolação e ruína, e estas nações servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a maldade do rei da Babilônia, primeiro a maldade e a desobediência do povo de Deus, mas depois castigarei a maldade do rei da Babilônia e a sua nação, diz o Senhor. Também tornarei a terra dos babilônios em assolação para sempre. A lembrança que precisamos ter nesta profecia de Jeremias, e foi a profecia que Daniel descobriu e que trouxe tanta alegria, tanta inspiração e tanto regozijo no Senhor, é que por causa do pecado o povo de Deus foi castigado. Mas chegou o tempo da libertação, Deus agora traria castigo e sofrimento para os próprios babilônios. Esta é a primeira parte dos escritos que Daniel encontrou e tomou como grande inspiração para a sua vida e inspiração para as suas mensagens. O outro texto é ainda Jeremias capítulo 29, versos 10 a 13, que diz assim: porque assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos designados para a Babilônia, virei a vós e cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito e vos trarei de volta a este lugar. Isto é, haveria a restauração. E o texto continua: pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Quantas orientações especiais, quanta esperança nestas palavras. Na primeira delas, como observamos, de fato o sofrimento vem, o sofrimento é por um período determinado, por Deus e não pelos babilônios, mas a restauração virá, e eu levarei, a palavra é esta, que eu levarei o meu povo novamente para Jerusalém. Amados, que início de palavra, que vamos entrar ainda na oração, maravilhosa para trazer esperança para os homens e para trazer-nos esperança hoje. Sim, porque nós passamos pelo nosso sofrimento. Vamos dizer que nós passamos pelos nossos cativeiros, mas Deus promete na sua palavra que Ele há de um dia nos abençoar segundo a sua vontade. E tudo que Deus promete, nós sabemos, Ele cumpre. E quando nós relembramos este fato, nós temos toda a possibilidade de abandonar a desesperança. A oração de Daniel é o resultado desta renovada esperança no seu coração. E ela é contida no capítulo 9 da profecia de Daniel, a partir do verso 4 e até o verso 19. E esta oração começa com adoração. E a adoração é bem clara
quando nós observamos o texto a partir do verso 4. Ele diz assim: orei ao Senhor meu Deus, e confessando eu disse: ó Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Logo neste início nós observamos que a adoração, neste caso, e a nossa adoração quando oramos, tem a ver com o reconhecimento do caráter de Deus. E no caráter de Deus, especialmente o fato de que Ele é grande, poderoso e, nas palavras deste texto, e temível, mas ao mesmo tempo Ele é fiel e misericordioso. No verso 7, nós temos a continuação desta adoração, porque Daniel disse: a ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós a vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde nos tens lançado, por causa das transgressões contra ti. Neste verso 7 nós aprendemos que Deus também é justo juiz, que disciplina a rebeldia e castiga a infidelidade. Quando nós ouvimos estas palavras ou lemos estas palavras na oração de Daniel, nós devemos lembrar estas realidades de Deus. Nós devemos reconhecer também o seu caráter, a sua grandeza, o seu poder, mas também a sua fidelidade e a sua misericórdia. Ele é justo juiz, mas de fato Ele cuida de nossas necessidades. Ele é fiel. É bom lembrarmos isto. Toda vez que passamos por alguma dificuldade, ou se estamos já há algum tempo passando por dificuldade, a nossa esperança é renovada ao reconhecermos quem Deus realmente é. E eu quero frisar este realmente é, porque há muitas fantasias e há muitos erros a respeito de quem Deus é. Contudo, na palavra de Deus nós temos a revelação clara. Deus se revela, Ele demonstra em muitos atos, em muitas palavras, quem Ele é, e nós temos de entender o seu amor por nós o tempo todo. Mas não apenas isto. O segundo elemento desta oração de Daniel, na qual estamos buscando inspiração para a nossa vida, é a sua confissão, de pecado. Pois ele diz assim, no verso 5, pecamos e praticamos o mal, agindo com impiedade e rebeldia, apartando-nos dos teus preceitos e das tuas normas. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome, aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Eu li o verso 7 sobre a justiça de Deus, mas eu leio a partir do verso 8 o fato de que Daniel continua a confessar o seu pecado e o pecado do povo. Ele diz: ó Senhor, a vergonha pertence a nós, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Irmãos, há uma nota impressionante neste texto, nesta confissão de Daniel. Daniel é homem virtuoso desde a sua juventude. Daniel já tem sido usado por Deus de maneiras magníficas, mas ele não sucumbe à tentação de se exaltar diante de Deus. Ele corajosamente, humildemente, ele reconhece o seu próprio pecado. Ele não se separa do povo israelita. Ele não diz: como tu sabes, Senhor, o meu povo tem pecado contra ti. Ele apresenta a sua mensagem usando o plural: nós temos pecado. A vergonha é nossa, é dos nossos líderes, mas é do povo em geral. Ele reconhece quem Deus é e ele abre a sua vida completamente, reconhecendo o seu pecado. O meu pecado é o pecado do povo, o pecado do povo é o meu pecado. A confissão é humilde. Lamentavelmente, esta não é a prática de todos os homens. Às vezes somos tentados a
jogar a culpa nos outros e procurar isentar-nos. Nós devemos lembrar claramente uma página do Novo Testamento, onde em Lucas, no capítulo 18, Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. É muito interessante irmos a este texto, porque, de fato, nós reconheceremos que o publicano, que é, de fato, um sinônimo de pecador, é exatamente aquele que faz como Daniel fez na sua oração. Ele fala no plural, ele reconhece o seu pecado. Em Lucas, no capítulo 18, Jesus contou esta história, é uma parábola com grandes aplicações. Contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu, líder espiritual entre os judeus, e o outro era publicano, um homem sem classe, sem postura, um grande pecador. O fariseu, de pé, orava, notem a direção da oração dele, consigo mesmo. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como ele deve ter aberto os olhos e visto o publicano, ou já tinha observado a presença do publicano, ou mesmo como este publicano. Olha o pronome usado, né? Olha o egocentrismo. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Que oração! De fato, ele orava consigo mesmo. Se tivesse a concepção, o entendimento de que era uma oração para Deus, que tudo sabe, ele não diria, ele não falaria a respeito dos seus trunfos religiosos, para não dizer, porque não seria próprio, espirituais. Mas o publicano, o pecador, ali em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. E a conclusão de Jesus é esta: digo-vos que este publicano desceu justificado para a sua casa, e não outro, pois todo aquele que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Vamos voltar para a história de Daniel. Ele confessou a Deus o seu pecado, que era o pecado da nação israelita. Quanto podemos aprender desta confissão? Confissão será muito difícil para aqueles que não tiveram a plena compreensão de quem Deus é e qual é o padrão de Deus para as nossas vidas. Mas se sabemos, se temos aprendido da revelação de Deus, qual o padrão de Deus para a nossa vida e qual o auxílio que Ele nos dá para que vivamos a verdade do Evangelho em nossos dias, nós nos incluiremos como pecadores e também diremos e seremos abençoados por Deus. Eu sou tão pecador quanto os demais e careço da graça e da misericórdia do Senhor. Mas o terceiro elemento desta oração que estamos estudando, a oração de Daniel, é a sua gratidão. A gratidão é muito especial. A gratidão, a partir do verso 9, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, e já que nos rebelamos contra Ele, não obedecemos a sua voz. Aí ele continua dizendo, todo Israel, e ele está incluído, transgrediu a lei, desviou-se, por isso derramou o Senhor sobre nós maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, porque pecamos contra Ele. Mas Ele confirmou a palavra que falou contra nós e contra nossos juízes. Como está escrito na lei de Moisés, toda a desgraça que nos sobreveio, e apesar disso, nós não buscamos o favor do Senhor nosso Deus. É por isso que o Senhor trouxe sobre nós desgraça, pois o Senhor é justo em tudo que faz e nós não temos obedecido a sua voz. Mas aí o verso 15 e 16,
Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e fizeste para ti um nome como se hoje se vê. Na verdade, tu sabes que temos pecado e agido impiamente. Mas, ó Senhor, segundo as tuas justiças, a tua justiça, isto já vai se encaminhando para a questão de gratidão e o seu pedido. Segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor de Jerusalém, a tua cidade, o teu santo monte. Porque sei que nossos pecados e maldades é que fizeram de Jerusalém, do teu povo, o objeto de zombaria para todos ao nosso redor. Ó nosso Deus, ouve agora a oração. Este é o momento final da oração. Ouve a nossa oração e as súplicas do teu servo, e faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário assolado, por amor de ti, ó Senhor. Por amor de ti, ó Senhor. O pedido implica no seguinte: o pedido tem a ver com o fato de que a provação do cativeiro tem razão de ser. Foi por causa da desobediência. Mas a alegria, a grande gratidão, é porque Deus pôs termo àquele castigo, mesmo sendo ele merecido. Há muitas palavras que são usadas aqui nesta petição. O Senhor ouve. Há uma expressão que é uma figura interessante sobre a atenção que Deus dá quando nós oramos e quando ele orou também. O Senhor inclina os ouvidos. Uma outra expressão é: o Senhor olha para nós e perdoa e atende. E perdoa e atende. A ideia nesta prece, nesta solicitação, neste pedido, é precisamente, conforme o texto hebraico, a figura de um escravo, não é só um servo, é mais do que servo, um escravo pedindo ao seu Senhor. E, de fato, implorando ao Senhor: responde segundo o teu poder, a tua capacidade, segundo o que tens prometido. Isto quer dizer que a súplica é uma súplica confiante, nada tem a ver com exigência, porque não há nenhum mérito da parte daquele que pede. E a motivação desta prece de Daniel é a confirmação da glória do próprio nome de Deus. Por causa do teu nome, o teu nome responde a esta oração. A ideia é esta: por causa da reputação e do que nós conhecemos do Senhor, cumpre este nosso desejo, completa a nossa alegria. Meus amados, quando nós pensamos a respeito destas 4 categorias bem distintas na oração de Daniel, nós podemos fazer um comparativo, e o comparativo é justo, é completo. A oração que Jesus ensinou aos seus discípulos quando eles, desejosos de aprender a orar, porque observavam Jesus orando, sabiam da comunhão que o Filho, Jesus Cristo, tinha com o Pai. Eles disseram a Jesus, segundo o relato do Novo Testamento: ensina-nos a orar. E quando Jesus ensinou a orar, o chamado Pai Nosso, ou entre outras tradições cristãs, o Padre, que quer dizer Pai Nosso, nós vemos exatamente estas categorias. Nós vemos a adoração: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E nós vemos a confissão: perdoa os nossos pecados. Nós vemos a gratidão e nós vemos também o pedido. E o pedido não é apenas para sermos supridos das nossas necessidades, dar-nos o pão de cada dia, mas é sermos supridos em todas as nossas necessidades, e assim Deus faz. Então há um paralelo, e de fato é importante que nós reconheçamos esta verdade, porque a maioria de nós não aprendeu a orar com a oração de Daniel, que, por sinal, porque é do Velho Testamento, é pouco conhecida, apesar de ser um dos ápices da revelação de Deus no Velho Testamento. Nós conhecemos mais o Novo Testamento. E quando nós atentamos para este ensino de Jesus Cristo a respeito de como devemos orar,
nas nossas orações, não por causa de uma exigência de Deus, porque algumas de nossas orações são repentinas, são imediatas, são em poucas palavras, mas quando Jesus ensinou, Ele ensinou a respeito de que na oração nós adoramos a Deus, nós confessamos o nosso pecado, nós agradecemos a Deus e nós suplicamos o que precisamos da parte do Senhor. Eu quero fazer a seguinte aplicação deste acontecimento que é revelado na oração de Daniel. A aplicação é que, assim como o povo israelita passou pelo cativeiro babilônico, em sentidos muito significativos, nós devemos pensar que nós temos os nossos cativeiros e a Igreja do Senhor em nossos dias também experimenta, e agora mesmo, talvez a maioria dos irmãos poderá concordar, nós passamos também por um cativeiro, por um tempo de escravidão, por um tempo de dificuldade. E se algum dos amados tem alguma dificuldade em começar a fazer esta aplicação que estou sugerindo, eu quero lembrar aos irmãos uma página da história cristã extremamente significativa, no tempo da Reforma, isto é a história da igreja cristã. No tempo da Reforma, o reformador Lutero, que foi usado por Deus para uma volta à palavra de Deus e uma volta quase que integral aos princípios da palavra de Deus, e é possível que alguns dos irmãos aqui dirão assim, por que o senhor disse que quase que integral? Quase que integral, sem criticar Lutero, porque as dificuldades dele eram enormes, mas aqueles de nós que somos herdeiros da Reforma, como querem alguns dos nossos estudiosos, sem dúvida alguma, com grande conhecimento reconheceremos que Lutero começou a reforma, mas a reforma continua e precisa continuar porque alguns pontos Lutero não tratou, até por causa da sua herança espiritual e religiosa. Eu me referi hoje de manhã ainda de que quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo e começamos a trabalhar para Ele, nós trazemos bagagem religiosa, bagagem espiritual e demais tipos de bagagem conosco. E é paulatinamente que Deus nos permite trabalhar estas coisas. Isto quer dizer que muitos de nós aqui, com certeza, ainda temos alguma coisa da revelação de Deus que nós ainda não tivemos a ocasião ou o entendimento mesmo para trabalhar. Isso não quer dizer que Deus vai nos condenar porque nós não estamos ainda justos, porque todos somos pecadores, todos nós não apenas éramos pecadores, nós ainda somos pecadores por natureza. Isto tem a ver com as nossas limitações humanas. Há coisas que nós ainda precisamos trabalhar. Lutero trabalhou muitas coisas e agradecemos ao Senhor ter enviado este homem. Mas sabe o que ele escreveu? Em 1520, o reformador Lutero escreveu um livro importantíssimo e o título do livro é exatamente este: O Cativeiro Babilônico da Igreja. Lutero entendia assim. No tempo dele havia um cativeiro, havia um sofrimento. E por que havia sofrimento? Vamos pensar um pouco da história. Por causa do afastamento da igreja cristã, das ordens, dos mandamentos, dos preceitos de Deus. As bênçãos eram vendidas, isto é cativeiro babilônico. Houve muitas dificuldades. Havia uma perseguição para aqueles que se colocavam na presença de Deus e na presença da palavra de Deus com liberdade para entender a palavra e aplicar livremente a palavra ao seu coração e à sua mente. Havia cativeiro, então estou sugerindo, com base na história, que neste nosso tempo nós passamos como igreja do Senhor, no mundo todo e não apenas no Brasil, um cativeiro. Vamos pensar sobre isto? Forças inimigas contrariam a vontade do Senhor. No tempo de Lutero, a igreja havia sido capturada por alguns homens que serviam a Satanás. O coração de muitos era voltado às tradições vazias de significado e de autoridade na palavra de Deus.
Ah, meus irmãos, é sempre cativeiro quando participantes da igreja do Senhor vivem como incrédulos. É sempre cativeiro. Tais cativos se conformam com a cultura ímpia, reinante, envolvida com padrões e filosofias destruidoras da vida humana. Hoje eu tive conhecimento que na Suécia, esta questão de ideologia de gênero vai tomando corpo, tomando força, e cristãos na Suécia são tentados, e alguns talvez já tenham sucumbido a esta desgraça no nosso mundo. Nós também aqui estamos ameaçados desta desgraça e de outras mais, que tem tudo a ver com uma filosofia engendrada por homens maus, sem medo de dizer, entregues a Satanás e procurando destruir a família, destruir a igreja. Há líderes das igrejas ensinando falsidades livremente. Quando eu estava falando hoje de manhã, na hora da escola bíblica dominical, sobre oração, um irmão que quis falar e no fim da minha palestra conversou comigo, ele perguntou a respeito da validade de ter a oração respondida porque subiu num monte, tendo antes, ouçam isso, tendo antes pago pago em dinheiro o estabelecimento de propósitos para com Deus. Os irmãos estão entendendo? Isto está sendo pregado, está sendo ensinado, e parte da igreja, humilde e ignorante da palavra de Deus, porque a gente chega ignorante, entende que isto é verdade e se submete a isso, e paga para receber as bênçãos do Senhor. Eu fiz um comentário de que há igrejas onde de fato eles ensinam e insistem em que a oração poderosa deverá ser paga. Se a oração, se você busca uma oração de certos líderes religiosos do nosso tempo, é de 5 minutos, vale R$50. E se aquela pessoa que é líder espiritual passar 1 hora orando, você paga R$1.000. E é assim que eles vão enriquecendo e fazendo dos fiéis ignorantes. São fiéis, mas são ignorantes da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz assim no Novo Testamento: e farão comércio de vós. Amados, há muitas ilustrações de que nós passamos por um cativeiro. Não é o babilônico, porque o babilônico é daquele tempo. Mas eu volto àquele título do reformador Lutero, o cativeiro babilônico da igreja. E o que faremos mediante estas realidades? O que faremos? Daniel, na sua oração, nos ensina claramente o que fazer para nos livrarmos deste cativeiro. Até porque a sua oração, muitos não percebem, mas eu quero dizer para os irmãos, a oração de Daniel, no capítulo 9, dos versos 1 a 19, do verso 4 em particular, na oração, na prece, a oração de Daniel é saturada pela palavra de Deus. Não vou ler os textos para não tomar tempo, mas na oração de Daniel nós temos expressões que vêm de Levítico 26:40, Deuteronômio 28:64, Êxodo 34:6, Salmo 44:14 e Jeremias, capítulo 25:11. E é fácil nós lembrarmos isto, até porque aquela exultação de Daniel, que fez com que ele chegasse ao Senhor e derramasse o seu coração em adoração, em confissão e em prece, ocorreu porque ele descobriu onde? Os irmãos lembram? Na palavra de Jeremias, a razão porque Deus havia castigado o povo israelita, mas a promessa de que ele restauraria o seu povo. Ah, meus amados, é tão importante nós sabermos desta realidade, porque quando nós conhecemos esta realidade, nós podemos nos dedicar melhor, com mais intensidade, à verdade do Evangelho de Jesus Cristo,
como expressa em 1 João, a carta do discípulo do amor, como era e devemos reconhecer. João, que no capítulo 5, versos 14 e 15, escreveu assim, para a nossa inspiração: e esta é a confiança que temos nele, em Jesus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Eu comentava algumas coisas da mensagem de hoje de manhã com minha esposa e ela disse: é interessante que pessoas não tenham descoberto qual é a maneira de nós fazermos orações que com certeza Deus responde. Os irmãos percebem neste texto, né? É a oração que é feita segundo a vontade de Deus. Se for segundo a vontade de Deus, porque nós aprendemos quem Ele é e o que Ele quer, será respondida. Aqui está, né? Esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, nesta condição, obviamente, sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido. E não há como não nos alegrarmos, não há como não nos enchermos de esperança, a esperança que só Deus dá. Meus amados, a oração de Daniel, tão maravilhosa que é, deve nos lembrar algumas realidades a respeito da oração, da nossa oração a Deus. Eu quero apenas ler o meu esboço para não usar muito tempo. A primeira lembrança que devemos ter é a seguinte: a oração não dirigida a Deus é só e exclusivamente uma manifestação de desespero. É só isso. Porque é Deus quem tem poder para mudar a nossa vida. Só Deus tem este poder. Outro fato interessante sobre a oração é de que orar é depender de Deus e não exigir algo dele. Neste cativeiro que estamos passando nestes dias, é moda dizer: eu exijo do Senhor. E toda vez que eu falo sobre este assunto, um irmão atento para as práticas religiosas deste tempo de cativeiro que nós vivemos, me dá mais uma ilustração do que ouviu no rádio, na televisão, ou então o que descobriu por meio da internet. A oração e o jejum, aprendam isso, porque nós temos uma tendência no cativeiro a mistificar algumas coisas da palavra de Deus. A oração e o jejum não têm poder para forçar Deus a fazer a nossa vontade. Daniel descobriu: tu és soberano, Senhor. O pedido é de um escravo ao Senhor, como já disse. Terceira coisa, Deus ouve as nossas orações todo o tempo. A boa lembrança é o que Jesus disse: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E estou convosco todos os dias é algo que tem a ver com comunhão. Hoje de manhã eu frisei bastante isso. Oração, amados, é comunhão com Deus, é todo o tempo. Orai sem cessar, não é estarmos de pé em algum lugar, ou mesmo em nosso quarto, com a porta fechada, como disse Jesus Cristo, por 24 horas do dia, e os lá de fora, os familiares, pensando que nós entramos em depressão e não queremos ver ninguém. Não, amados, é comunhão o tempo todo. Você vai tomar uma decisão em comunhão com Deus. Você vai estabelecer, ouçam isto, ou terminar um relacionamento que não é de acordo com a vontade de Deus, orientação de Deus, é comunhão, oração é isto. Deus ouve nossas orações o tempo todo, mesmo pecadores como nós somos, e nós ouvimos às vezes neste tempo de escravidão, nós ouvimos: Deus só ouve a oração dos justos. Provavelmente é este erro doutrinário que faz com que alguns de nós imaginemos que eu estou em dificuldade, eu quero que orem em mim, ou então eu quero que o pastor ore por mim. Aliás, uma de nossas preciosas diaconisas às vezes fala comigo assustada com esta falta de entendimento de alguns que ela abençoa. Há vários dos nossos diáconos que abençoam pessoas, mas a palavra é o seguinte:
eu ainda não recebi visita do pastor. A razão desta reclamação é o seguinte: é o pastor que tem poder. Deus nos livre. Se os irmãos tivessem de depender do meu poder, nós estaremos todos no sal. Os irmãos entenderam? Porque eu também sou dependente, como você tem de ser. Dependentes de Deus, é dele todo o poder sobre a face da terra. Irmãos, é necessário dizer isso porque há muitas pessoas enganadas. É verdade. Ouviram, não sabem que não está na palavra de Deus e continuam nestas práticas. Todo o tempo as nossas orações chegam ao Senhor, desde que nós sejamos humildes na sua presença. Sim, senhores. Nós temos autoridade para chegar ao Senhor sem mais ninguém, porque Jesus abriu o caminho da nossa relação com Deus. O véu do tempo se rasgou, o nosso relacionamento com Deus é direto e é eficaz, é eficiente. Mas não só isso, porque assim, amados, nós temos de nos aproximar de Deus, e esse é o apelo que eu faço. Vamos aprender isso, se não sabemos até agora, com coragem. Você é pecador? Eu sou também. Vamos chegar ao Senhor com coragem. Olha só o que o autor de Hebreus escreveu. Porque nós não temos um sumo sacerdote, é Jesus, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, pecadores, mas alguém que, à nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça de Deus, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, favor não merecido, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. No tempo de desesperança é tempo muito oportuno para nós reconhecermos esta verdade. A quarta coisa, oração é comunhão, é conversa pessoal com Deus e não receita que, se não for seguida, a vontade de Deus não ocorre na nossa vida. Há pessoas que dizem assim: não, você quer ter uma oração respondida? Olha, tem de ser dentro do seu quarto, com a porta fechada. E eu sei que foi o ensino de Jesus, mas ele não ensinou só isso. A postura é o seguinte: de joelhos. E eles não têm coragem de dizer, mas eles têm uma apreciação especial por sofrimento na hora da oração. Eu traduziria assim: a sua oração terá muito mais poder de ajudá-la se você estiver com o seu joelho em cima de milho ou arroz. As palavras têm de ser certas. Parece mais mágica, não é? Porque oração não é. Deus ouve a nossa oração o tempo todo, do jeito que nós somos. E, amados, uma das orações mais, eu vou dizer o que estou pensando agora, chocantes que eu já ouvi, foi de uma prostituta que havia acabado de aceitar Jesus na nossa igreja. Nós entramos no gabinete pastoral e eu disse: você precisa mais de alguma orientação? Ela disse assim: não, então vamos orar. Eu disse: a irmã ora e eu oro também. Eu não sabia todo o estado da vida dela naquela hora, mas depois eu descobri qual era a prática de vida dela até que aceitou Jesus. Irmãos, a oração dela foi na gíria de prostituta. Eu fiquei assustado. Eu confesso aos irmãos que o meu preconceito humano aflorou. Eu fiquei assustado, mas quando ela terminou a oração, eu estava absolutamente convicto de que o pecador é aceito, desde que ele reconheça o seu pecado, se entregue a Deus e corajosamente chegue ao trono da graça de Deus. Os irmãos reconhecem isto? É importante reconhecer. A oração sincera, dirigida a Deus, é dirigida em nome de Jesus. Esta oração nos leva primeiro ao arrependimento. E não há nenhuma dúvida, a oração sincera dirigida a Deus em nome de Jesus nos leva ao arrependimento. Mas o pecado nos leva a abandonar a prática de buscar o favor de Deus. O pecador inveterado e que não reconhece isso, não tem porquê, não sente que tem razão para pedir algo de Deus. Mas tantas vezes a misericórdia de Deus termina tocando este pecador. E a última coisa que quero dizer sobre a oração é de que a nossa oração
deve sempre exaltar o poder de Deus. E Deus exaltado, quando nós somos levados, por causa da nossa vida e das nossas experiências e da nossa falta de esperança, quando somos levados a reconhecer Deus como Todo-Poderoso, a adorar o Senhor, porque só Ele deve ser adorado, e a buscar constantemente a sua presença e também o seu poder. A minha oração é que sejamos inspirados por esta oração de Daniel e nos apresentemos ao Senhor humildes e prontos para ser abençoados. Os planos que tenho para vocês, lá em Jeremias está escrito, são os melhores. Confiemos nisto e nos entreguemos corajosamente ao Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém.